Bom dia, mais uma live de fevereiro, mais uma pílula para este mês de fevereiro, onde nós vamos estar reunidas e aprendendo um pouco mais, né, sobre as nossas armas internas, sobre o controle das nossas emoções. Esse mês de fevereiro é um mês festivo, então é muito importante que a gente tenha essas nossas armas internas fortalecidas. Bom dia, Cristina. Bom dia. Então, bom dia, mulheres abençoadas. Bom dia, mulheres, né, do grupo Roda de Mulheres. Um grupo onde participam mulheres que, por 3 vezes mais ou menos no ano, a gente faz movimentos. E assim, nos fortalecendo internamente. Eu sou Andréia Coutinho, psicanalista cristã e escritora. E este mês em especial, eu estou convidando vocês para visitarem o link da minha bio e estar adquirindo. Não tenho livro, eu tenho só esses 2 livros no momento. No link da minha bio você vai conseguir o e-book com um precinho um pouquinho mais, né, bem mais baixo do que o livro. Então este livro aqui, olha, Por Trás das Feridas da Alma, que é um livro para mulheres que estão passando, sabe, por crises da meia-idade, por aquelas crises do esconderijo, e o método Chai. Esse livro eu escrevi com muito amor. Foi quando eu precisei fazer uma média de R$1.000 por semana. Então eu precisava desse dinheiro e eu não tinha. Então Deus me deu uma estratégia para fazer esses R$1.000, né, por semana. E aí então eu escrevo nesse livro quais foram, né, as qualidades internas que Deus usou em mim para que eu pudesse escrever esse livro. Então vai lá no link da minha bio. Lá tem um e-book, por enquanto, em breve, gente, breve, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, esse que eu tenho buscado tanto. Vamos ter o livro, né, impresso para vocês. Então, para vocês que estão aqui, parabéns. Eu quero começar com esse louvor, olha. O projeto de Deus é grande com você. Porque o arquiteto é o melhor possível. Desde o ventre da sua mãe é escolhido. Tinha um cestinho em meio ao rio. Que a mãe achou que ia morrer. Mas era um chamado de Deus. Deus não pode te tocar se você está escondida. O projeto é grande, ninguém pode impedir. Não tenha medo de crescer no anonimato. Não tenha. Chama lá, gente. Chama suas amigas. Manda no grupo. Não tenha medo de crescer no anonimato. Se doer, aguenta. Se tá perseguido, persevera. Se chorar, Deus entra em cena. O projeto é grande. O gosto da sua vitória vai ser diferente. Se prepara para que o projeto, o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Até quando o faraó te perseguir, Deus vai te honrar, você entende? Até quando o faraó... Quem que é faraó? São os grandes, são os poderosos. Mas aquele que Deus escolheu, Ele protege. José foi lançado, né, na prisão. Sabe por que José foi lançado numa prisão? Por causa de um sonho que ele contou, né? O sonho de Deus. Então, no palácio ou no deserto, Deus te escolheu. Vamos lá, vamos começar. Deus te escolheu. O projeto é grande.
tem história, a história sua vai ser diferente. O projeto é muito grande. Vamos lá, vamos iniciar? Hoje é dia 3 de fevereiro de 2024. Nós estamos todos os dias trazendo pílulas para que o seu mês possa ser um mês abençoado, um mês diferente, mas um mês em que você vai tomar as atitudes necessárias. Nós precisamos tomar as nossas atitudes. Para quê? Para que as coisas deem certo. Não adianta somente eu falar que estou orando, mas eu não estar agindo. Oração é conversar com Deus e agir de acordo com aquilo que você falou para Deus. Então eu oro, eu conto para Deus. E aqui na terra eu ajo, eu faço o meu melhor para aquilo que Deus, né? Para aquilo que eu falei para Deus. Porque, bom dia, Jéssica. Às vezes eu falo algo para Deus, mas eu não ajo de acordo com aquilo que eu falei para Deus. Então a oração é o quê? Bom dia. A oração é, eu oro, quando eu oro, eu falo para Deus. E a ação é, eu ajo, eu faço a minha parte. Quanto tempo a gente fica somente orando, sem fazer a nossa parte, e às vezes até brigando com Deus, achando que algo vai acontecer, e algo não acontece. Por quê? Porque nós estamos somente falando com Deus, estamos esquecendo de fazer a nossa parte aqui. Então hoje a pílula do dia 3 de fevereiro vai ser autocontrole. Nós falamos muito na psicanálise sobre o autocontrole. O autocontrole é o que? É eu saber me dominar. Você já viu que quando a gente vai dirigir um carro, sabe o que acontece? Quando você vai dirigir um carro, se você não tiver o controle ali do carro, o carro vai para a ribanceira. Então, o autocontrole é isso, eu controlo um carro. O autocontrole é isso, olha, eu controlo eu não coloco a mão no fogo, né, ali no fogo quente, porque eu sei que vai queimar. Então, eu me controlo. Então, como que nas minhas emoções eu não sou assim? Como que quando se trata das minhas emoções, eu tô fervendo quente ali, eu deixo ferver. Né? Eu taco fogo em tudo, né? A nossa língua, ela é como um fogo devorador, sabia? Nós temos que ter o autocontrole da nossa língua. A nossa língua é uma cobra. Imagina só, ela é como uma peçonha. Tem gente que tem uma cobra e tem gente que tem uma peçonha. Tem gente que só pica, mas tem gente que quando pica, mata. Por quê? Porque não tem autocontrole. Então, o autocontrole é isso, é a gente saber dominar as nossas emoções. Aqui na psicanálise, a gente fala sobre o id, o ego e o superego. Vou explicar direitinho. O id é aquele instinto nosso. Sabe quando a gente não está buscando a presença de Deus, que a gente age pela força do braço, que a gente sai arrebentando tudo com o peito, que a gente sai derrubando ali, né, as paredes com a própria mão? Então esse é o id, ele é um instinto, ele é como um animal. O animal, ele não sabe, ele não pensa, então ele só sabe atacar. Então o id é esse. O id é esse doidinho aqui, ó. O id é esse aqui, olha, que quer que tudo aconteça do jeito dele. O id é a criança ferida dentro de nós, que muitas das vezes não foi tratada. O ego, quando a gente fala do id, do ego e do superego, porque eu quero fazer uma explicação boa para você conseguir compreender o que é o autocontrole, e que para que a partir de hoje, principalmente neste mês, você saiba se controlar. E a sua vida deu um boom, um salto quântico, como as pessoas falam. Esse é o id. Esse doidinho aqui que quer fazer tudo do jeito dele. E temos o ego. E todo mundo pensa que o ego é ruim, né? Ah, é ego. Mas o ego é o nosso consciente. É aquilo que eu sou. O ego, muitas das vezes, ele tá aqui para equilibrar esse id aqui, olha. Esse id, que é a nossa criança interior, que é a nossa natureza irracional. O ego é o racional, é o consciente. O ego é o que eu sei que eu sou. Então ninguém vai, né? Se eu não me deixar ser influenciada pelo id, esse ego aqui, ó, ele tá bem. Porque é importante que a gente tenha ego. E aí o superego.
O superego, a gente pensa que é aquele, superego grandão, né? Na psicanálise, não. O superego, olha, é a moral, é os bons costumes, é o nosso subconsciente. É aquele que fica lá atrás fazendo assim, olha, isso não tá certo não. Olha, não vai fazer isso não. Então o superego, ele combate o id. E aqui tá o ego no meio, tendo que ouvir esses dois, olha. Vai, faz tudo de qualquer jeito. Não, pensa direito para fazer, o ego falando. Mas o id tá lá, não, vamos arrebentar tudo, nós vamos ficar para trás. E aqui tá o ego, não, vamos estudar, vamos aprender. Não adianta ir sem saber. Entende? Então, o superego, ele é a nossa moral. Essa aqui é a consciência. Bom dia, Aninha. Esse daqui é a consciência, que é o ego. Esse aqui é o id, que é o nosso instinto, né? Igual irracional, como se fosse uma criança dentro de nós. E esse aqui é o superego. O superego são as nossas morais. É aquilo que fala, faz, não faz, cuidado. Esse daqui é o superego, é a prudência. Às vezes, se a gente ouvir muito superego, sabe o que acontece? A gente também não faz nada, entende? E se a gente ouvir só o id também, a gente vai sair batendo a cabeça. A gente vai sair quebrando tudo sem pensar em ninguém. Por quê? Porque temos essas três, né? Esses três habitam em nós. O id, o ego e o superego. Então, quando eu quero falar para vocês de autocontrole, por isso que eu trouxe essa explicação do id, do ego, do superego, que é o que a gente aprende na psicanálise. Que temos o id, que é essa natureza irracional, igual um animal mesmo, que quer sair fazendo tudo do seu jeito. Nós temos o ego, que é o meu consciente, é quem eu sou. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou, eu tenho que saber quem eu sou. Porque senão, como diz, né, aquela história, para onde você vai? Né? Eu não sei, então qualquer caminho serve. Então, a partir do momento que eu estou consciente de quem eu sou, olha, a partir do momento que eu estou consciente de quem eu sou, do que eu quero, eu posso ter o autocontrole da minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Então, eu sei para quem eu vou dizer não, eu sei para quem eu vou dizer sim, eu sei para quem eu vou dizer espera, né? Então, essa é a importância do nosso ego, do nosso consciente, da gente saber quem a gente é. O id, né? Aquele que quer fazer tudo, é a criança ferida. E o superego é aquele pensamento hiper mega racional que tá ali no controle de tudo, querendo controlar tudo em todos os momentos. E aí hoje então nós vamos falar de autocontrole. Na psicanálise a gente aprende muito sobre o autocontrole, porque se nós não temos controle daquilo que nós fazemos, acaba que tudo sai dando errado na nossa vida e a gente não sabe por quê. Porque não tivemos controle. Quem já viu quando a gente está tentando segurar uma coisa muito lisa? É difícil. Mas nós temos que ter ali, ó, aquele autocontrole para que aquilo não escorregue, não caia, não quebra, né? Principalmente mulher que lava muito prato. Quantas vezes o prato escorrega da nossa mão porque tá liso? Então, o ter autocontrole é isso. Muitas das vezes a outra pessoa vai vir até nós com esse azeite, com esse liso. E vai ser difícil para que nós consigamos compreender a motivação da outra pessoa. Porque eu estou falando principalmente isso agora em fevereiro, no mês das festas. Por quê? Nesse mês de festas, as pessoas ultrapassam um pouco o limite ali, né? Na bebida, nas brincadeiras, né? Tem muita brincadeira que não é brincadeira, né? Então, a importância do autocontrole neste mês. É a importância que você desenvolva esse autocontrole dentro de você. E aí eu tô falando de acordo com a psicanálise. De acordo com a psicanálise primeiro, depois nós vamos entrar na Bíblia e vamos entender também como que Deus falava, né, sobre o autocontrole. Olha, o autocontrole também ele é uma regulação emocional. O autocontrole, ele regula as nossas emoções. Quando nós estamos com o autocontrole ali, né, equilibrado, ele regula, bom dia, Sidleide, ele regula as nossas emoções. Então, a importância da gente, convida lá, povo, convida as mulheres para participar aqui do grupo, aqui da live. Hoje nós estamos falando sobre o autocontrole e a importância de ter autocontrole neste mês, nesse
Gente, começou lá. Então, gente, a importância da gente ter o autocontrole. Vamos lá, vamos continuar. O autocontrole ele é muito importante para a nossa regulação emocional. Nós estamos com com as nossas emoções reguladas, equilibradas, quando nós temos autocontrole. Você entende que o autocontrole não quer dizer que você vai estar numa linha direta o tempo todo, não. O autocontrole já é o nome dele, você vai ter que se controlar, se autocontrolar quando algo sair de acordo com o que você quer. É muito bom quando tudo sai de acordo com o que a gente quer. É maravilhoso quando a gente faz um projeto e tudo acontece do jeito que a gente quer. Mas de repente algo sai do controle. Eu vou desesperar. Se eu sou uma mulher, olha, do alto, se eu sou uma mulher vertical, olha aqui, vertical. Que eu oro, que eu espero, que eu tenho a paciência, eu entendo que aquele processo vai passar. Então eu me autocontrolo, eu autocontrolo as minhas emoções e aí as coisas dão certo. O autocontrole também, ele está muito ligado com a nossa identidade. O que é o autocontrole? O autocontrole é eu saber estar na minha quando algo venha a me afetar. Se você sabe quem você é uma filha amada de Deus. Você nasceu para dar certo. Você pode sim todas as coisas naquele que te chamou de acordo com o seu propósito, não saindo por aí igual o id que eu falei. O id, ele quer sair por aí atropelando tudo. O id é a falta de controle. Ele quer sair por aí, olha, arrastando tudo. O id, ele quer que a gente faça, ele quer que a gente dê rasteira. O id, ele quer que a gente engane, sabia? Não tem importância enganar, não. É para o seu propósito, o id. Aí, o ego, que é o meu consciente, o consciente de quem eu sou, o consciente de quem eu quero ser, o consciente de onde eu quero chegar. Esse daqui que planeja os sonhos. É o eu adulto. É o eu consciente. É o ego de quem eu sou. E este superego aqui. O superego já é aquelas emoções mais moralistas, sabe? O medo, nada pode, cuidado, não vira ali não. Então, o autocontrole, ele passa por esse processo do id, do ego e do superego. Então, muitas das vezes, o autocontrole, ele vai fazer com que a gente entenda quem a gente é. Quando algo estiver nos tirando do controle, eu penso assim, mas isso está de acordo com o meu propósito? Isso está de acordo com o meu sonho? É isso mesmo que eu quero? E aí, se a resposta é não, então eu levanto as mãos e digo, então eu deixa rolar que as coisas vão se ajeitar novamente no seu lugar. Por quê? Porque aquilo não faz parte do seu propósito. Quando nós não temos autocontrole, nós somos impulsivos, nós brigamos com todo mundo, nós queremos tudo do nosso jeito. Nós queremos que as pessoas façam exatamente como a gente faz. Nem sempre vai ser assim. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu modo, cada pessoa tem seu jeito. Ai, mas ele me irrita. Mas ele te irrita, ele não se irrita. Como que faz? Como que seria se a pessoa irritasse todo mundo, gente? Então, a gente tem que aprender esse autocontrole nosso no meio. É humanidade. É você respeitar, aqui eu tô falando bastante do ser humano mesmo, é você respeitar quem tá do seu lado, quem tá ao seu redor, é você respeitar se a pessoa é muito feliz, se a pessoa é quieta, se a pessoa é triste, se a pessoa é calada, se a pessoa é faladeira. Ah, mas eu não gosto. Não fique perto. Mas se é necessário, respeite. Respeite, tenha esse autocontrole, não saia explodindo, impulsivo, né? Quem não tem autocontrole, ele tem dificuldade, ele é igual o id, eu vou voltar aqui o id, com esse cabelinho tudo doido aqui. Quem não tem autocontrole vai fazer tudo igual uma criança, ele não espera o tempo certo das coisas acontecerem. Ele não espera o tempo certo das coisas acontecerem. Sabe, quando você faz um bolo, você tem que esperar o tempo ali do forno, né? Assar aquele bolo. Mas o id, ele vai lá abrir. O id, ele vai lá abrir o forno e sabe o que ele faz no final? Ah, não deu certo o meu bolo. Por que não deu certo o bolo? Porque não soube esperar o tempo da gratificação.
tem o tempo certo para a gratificação. É claro que nós temos que construir o nosso caminho, mas haverá o tempo certo da gratificação. Então, o id vai lá, abre a porta do forno, do bolo, e o bolo não assa. Porque a criança é o instinto, sabe? A criança, ela tá certa em tudo, já viu? Eu quero porque eu quero, porque se eu não ganhar eu morro. É a criança, é o id. O adulto, né, no controlado, um adulto que tem autocontrole, o que que ele faz? O adulto faz assim, olha, eu estou bem posicionada. Eu estou fazendo a minha parte. Para nós cristãos, eu estou orando. Eu estou lendo a palavra. Eu estou desenvolvendo o meu projeto. Então, eu estou me conectando com as pessoas certas. Então, vai acontecer. E tem o superego. O superego é cuidado. Cuidado com aquela esquina. Olha, ali tem uma pedra que você vai tropeçar. Olha, não confie naquela pessoa, não. Olha, aquele lá, lembra? O superego, ele vai nos salvar muitas das vezes também, sabe por quê? Porque ele é aquela nosso instinto, sabe? Ele é aquela nossa intuição. Então, muitas das vezes, o superego vai ser importante nesse autocontrole, em convivência com o ser humano. Gente, não é fácil viver com o ser humano, sabe por quê? Todos nós somos diferentes uns dos outros. E muitas das vezes também, sabe o que vai acontecer? Os nossos sonhos, eles vão, né, parecer com o sonho de outra pessoa. E talvez a outra pessoa não vai entender, você não vai entender. E haverão faíscas. E não é necessário que aconteça isso. Cada um no seu caminho, cada um no seu projeto, cada um do seu jeito, cada um na sua identidade vai conseguir viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Vamos lá, olha. Quem não tem autocontrole, vou beber, gente, um pouquinho de água, porque eu fiz uma cirurgia onde tá inchadinho aqui, tá doendo. Falei que eu ia fazer uma live rapidinho. Tô com um pouquinho de dor, mas já vou acabar rapidinho. Então, gente, quem não tem autocontrole, ele se envolve muito com vícios. Vícios de bebida, vícios de pornografia, porque não se controla. Porque não tem o controle mental, o controle emocional, o controle das mãos. Tem gente que não tem nenhum desses controles. Afetou a mente, o braço já larga no outro. Isso é falta de controle emocional. Às vezes nós estamos ferindo pessoas próximas por causa disso, porque a criança, né, o id, esse id que fica latejando dentro de nós. Então a gente tem que aprender desde da infância, né? A gente ensina os nossos filhos a ter esse autocontrole. Se a criança até os 7 anos aprender esse autocontrole, ele vai ser um adulto excepcional. Pena que não sabíamos disso antes. Achávamos que era normal vivermos assim, brigando, igual cachorro e gato, mas não era. A criança até seus 7 anos de idade tem a sua personalidade ali formada. A partir daí, ela vai só desenvolver aquilo que ela aprendeu. E ela vai melhorar naquilo. Até os 14 anos, ela vai estar afiada. Então, a importância da gente ensinar o controle emocional para os nossos filhos. Mostrando, parando para eles, olha o que você está sentindo. Por que você está sentindo? O que está te deixando com raiva? E fazer a criança entender, vir para o mundo dela. Ela é uma criança, mas ela também tem. Então, gente, que a gente aprenda o autocontrole nesse mês de fevereiro. Neste mês aonde as festas estão aí. E cada um vive a vida que quer. Até ele descobrir que aquilo faz bem ou faz mal para ele, mas nós temos que ter o autocontrole de saber conviver com essas pessoas. Porque senão nós é que vamos adoecer. Porque nós queremos controlar o outro assim, olha, com as mãos. Por quê? Porque não temos o autocontrole. E o que a palavra de Deus nos fala sobre o autocontrole? No livro de Gálatas, ele nos fala sobre... O livro de Gálatas. Bom dia, Elaine.
No livro de Gálatas, eles nos falam sobre domínio próprio. A importância de nós termos domínio próprio. E o que é o domínio próprio? É exatamente isso, é um gomo do fruto. O fruto do Espírito Santo, ele é como uma laranja, e naquela laranja tem todos esses gomos: amor, fidelidade, bondade, longanimidade, esperança. Vamos ver certinho aqui para não errar. A gente tem todos esses gomos. É um fruto com vários gomos, olha. Então, o domínio próprio é um gomo de um fruto que o próprio Deus, ele nos dá. Olha, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, faz parte do fruto do Espírito Santo o autocontrole, o domínio próprio. Então faz parte a gente pedir para Deus, meu Deus, no momento da aflição ali, você pede: meu Deus, me dá esse autocontrole, me dá esse domínio próprio, porque eu não estou sabendo o que fazer. Sansão não teve domínio próprio. Sansão fez o quê? Sansão morreu por falta de controle, por falta de domínio próprio, porque ele falou, ele foi dominado por uma mulher, contou sobre o seu segredo e ali ele morreu. Ele teve que, muita gente morreu com ele, mas ele morreu porque não teve controle. Davi pecou porque não teve controle. Ele foi lá na janela, viu Batseba e ele falou assim: que mulher bonita. Era para ele estar na guerra. Era para ele estar lutando. Ele não estava na guerra e ainda estava olhando para onde ele não devia olhar. Não teve domínio próprio. Faltou o controle. Faltou o controle para Davi. E aí o que Davi faz? Peca. Ele faz com que toda a geração dele pague. Não era para acontecer nada daquilo. Não era para os filhos morrerem. Não era para os filhos se virarem um contra o outro. Mas, infelizmente, ele errou. E aconteceu tudo isso. Então, tudo isso por falta de domínio próprio. E a se falar de Jezabel. Aquela rainha que ela era uma narcisista. Narcisistas são pessoas que não amam ninguém. O narcisista, ele ama somente a ele mesmo. Narcisista, ele ama só ele mesmo. O narcisista, ele não ama mais ninguém. Ele só se ama. Ele só usa as outras pessoas. As outras pessoas são só manobra para ele, manobrar ali a situação. São como ventrílocos. Então, gente, o narcisismo, ele fere. Ele fere porque muitas das vezes a pessoa não tem amor pelo próximo. Então, Jezabel foi uma pessoa narcisista. Sabe? Ela era uma dominadora. E eu não estou falando, quando eu falo de autocontrole, quando eu falo de domínio próprio, eu não falo para você, para mim, ser uma dominadora do outro. Porque o outro tem a liberdade de escolha. Não somos, até o filho pequeno, a gente vai ensinar para ele o caminho que ele deve andar e nunca jamais ele se desviará dele. Mas a partir do filho grande, é ele quem vai determinar as suas escolhas. Se nós somos uma mãe narcisista, não queremos deixar o nosso filho tomar as atitudes corretas. É lógico que vamos continuar como conselheiras, mas tem coisa que nossos filhos vão acabar fazendo para aprender a ser mais fortes aqui na terra. Mas eu estava falando de Jezabel. Jezabel não tinha autocontrole. Jezabel, ela era uma dominadora. E quando eu te chamo hoje para ter autocontrole, não é para você ser uma dominadora de tudo e de todos em sua volta, mas é para você aprender a se autocontrolar, a se controlar, a se dominar. O domínio próprio, então, ele é um fruto. Ele faz parte do fruto do Espírito Santo. Eva comeu o que, hein, gente? Eva comeu um fruto. E porque Eva comeu daquele fruto, também tudo saiu dos planos de Deus naquele momento. Nada saiu dos planos de Deus. Mas o que Deus tinha preparado para eles naquele momento teve que mudar um pouco o cenário, porque Eva comeu do fruto. Então, gente, domínio próprio, o autocontrole, ele é um fruto. Então nós podemos nos alimentar dele, sabe? Nos controlando. Aprendendo a ter esse domínio próprio quando somos atacados.
Quando que a gente tem que ter, gente, o domínio próprio? Quando o mar está em paz, quando está tudo bom, quando ninguém está vindo falar nada para nós, quando está tudo saindo do nosso jeito. Não, quando está tudo saindo bem, a gente só deita ali na maré e boia, aqui a gente vai e volta. O autocontrole é quando eu tenho que dominar o barco, a minha fala, o meu corpo, às vezes, muitas das vezes, que no ímpeto vai querer atacar alguém. Dominar os meus pensamentos, porque a Bíblia diz renovar, temos que transformar, renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos. Se você tem pensado com muita frequência um pensamento mau, renove, tenha autocontrole. Para de pensar, coloque um outro pensamento, faça terapia, busque ajuda. Porque muitas das vezes, quando nós não buscamos ajuda, nós sofremos sozinhos. Nós não conseguimos, porque sofremos sozinhos, porque temos vergonha de pedir ajuda. Então eu te falo, se você está sofrendo com pensamentos negativos, busque ajuda. Gente, tem ajuda aqui na internet, você pesquisa aqueles exercícios, eles dão certo. Então não sofra sozinho, nem se alimente desses pensamentos que estão tentando te destruir de dentro para fora. Não deixe esses pensamentos te destruírem de dentro para fora. E quando eu falo de domínio próprio, o domínio próprio, ele nos leva a perseverar. O autocontrole, como diz aqui no livro de Pedro, olha, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar fé à sua virtude. Virtude é poder. E a virtude, o conhecimento, busca o conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio, autocontrole. Não é porque você sabe alguma coisa que você vai sair por aí falando, ensinando e para todo mundo, não. Espera, aprenda, ensine, aprenda, ensine, aprenda, ensine. Por quê? Porque o domínio próprio, ele leva a perseverança. Quanto mais você sente que você consegue se dominar, olha, é muito incrível. Quanto mais você vê que você se controla, mais você vai se colocar em situações para que você possa se desafiar. E assim você passa a crescer, você sai do id, né? Vem para a mulher adulta e aprende a ouvir do superego somente aquilo que é necessário. Somente aquilo que é necessário. Então, quando a gente vai para o domínio próprio, quando a gente vai para o autocontrole, quando a gente entende que a gente consegue se controlar, olha o que acontece. Eu vou perseverar. E quando eu persevero, a piedade e fraternidade. Voltou, né? Então, quando eu tenho autocontrole, eu persevero. Porque eu falo assim, olha que eu consegui, vou mais um pouquinho. É igual quando você está aprendendo a dirigir carro, só dirige na cidade, depois vai para Dutra, né? Depois vai para lá, né, para os lugares que pedem mais atenção. Assim é com as nossas emoções. Opa, eu consegui me equilibrar aqui. Ninguém me tirou do sério. Eu avanço. É assim que você se trata. Para ter autocontrole. Não é fugindo. Eu me autocontrolo, eu me escondo de tudo. Vou lá. Eu tenho autocontrole. Eu pego, me escondo e tenho autocontrole. Não. O autocontrole é na guerra. É no dia a dia. É nas perseguições. É nas afrontas. É assim que você, Shalom, é assim que você consegue produzir o autocontrole dentro de você. Esse fruto maravilhoso já está dentro de você. Então, domínio próprio, ele faz parte do fruto do Espírito. E quando você tem domínio, você produz a perseverança. Porque aí você vê que você consegue. Você não está vencendo o outro. O outro é aquilo que ele é. E por que você tem que ter domínio próprio? Porque o outro é o que ele é. E ele sempre vai ser o que ele é. Até ele entender que ele tem que mudar. Mas enquanto ele entender que não tem que mudar, que tem que precisar procurar ajuda, você está procurando ajuda, é você que se controla. Sou eu que me controlo.
E quando eu me controlo, eu entendo que o outro é aquilo que ele é e é só aquilo que ele pode me oferecer. As coisas que ele faz não vai mais me afetar. Vai me entristecer? Vai! Mas não vai me afetar, porque eu tenho autocontrole, aquele pensamento não vai ficar na minha cabeça, porque eu sei que o que o outro é o outro e eu sou eu. Eu tenho que saber o que é meu e eu tenho que saber o que é do outro para mim ter o autocontrole, para mim me dominar. E a perseverança traz a piedade e a fraternidade, o amor fraterno. Olha para você ver. A fraternidade é aquele amor fraterno, é o amor entre as pessoas. E por último, o amor. Quando a gente consegue se empenhar assim, dessa forma, gente, no autocontrole, no domínio próprio, nós vamos alcançar patamares maiores dentro de nós. E assim nós vamos conseguir encarar lugares maiores lá fora, no externo. Quanto mais a gente aprende sobre nós mesmos, mais a gente sabe aquilo que vai me ferir. Mas vai me ferir não porque o outro quis ferir, porque eu estou ferida por dentro. Mas quando eu tenho um autocontrole, eu sei quem eu sou, eu sei a adulta que eu sou, quem eu fui chamada para ser, eu sei aonde que eu quero chegar, né? Eu controlo esse carro aqui, eu alimento o meu espírito com orações, meditações, eu alimento o meu espírito muitas das vezes com a leitura todas as vezes com a leitura da palavra. E as minhas emoções, autocontrole. As emoções, elas vêm, elas não pedem para vir, elas aparecem, sem a gente nem pedir, sem nem bater na porta, as emoções elas vêm. Então, muitas das vezes nós temos que fazer isso, alimentar as nossas emoções, muitas das vezes com a boa leitura de um livro, com um exercício. Sabia que quando você faz um exercício, uma caminhada, uma academia, as suas emoções também estão sendo tratadas? Quando você ouve um louvor que te aquece a alma, você está tratando a sua alma? Então, gente, essa foi a pílula que nós tivemos para o dia de hoje. A todos os dias, eu não digo que isso no domingo, ainda estou decidindo se eu vou ter no domingo a pílula. Mas todos os dias, nesse mês de fevereiro, esse mês festivo, né, que a gente aprenda a cuidar das nossas emoções. Que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções mais escuras, porque todos nós temos a luz e a sombra. Nós não carregamos só a luz, nós temos aquele, sabe, calo que se alguém pisar a gente vai, mas aí nós mesmos acendemos a luz na nossa sombra. Fala-se muito sobre acender a luz. Ai, seja a luz do próximo. Ai, queira ser maravilhosa, queira brilhar. Mas mais importante que brilhar para o outro é você saber brilhar na luz da sua sombra. É você saber que quando a sua sombra aparecer, brilha a sua luz nela. Olha, eu estou aqui. Nós vamos conseguir. Não estamos sozinhos, abandonados. Eu estou aqui. E nós mesmos colocarmos luz na nossa sombra para que a gente não venha ferir o outro. Porque nós estamos aqui aprendendo sobre o autocontrole, mas o outro não está. O outro não está aqui, o outro não sabe, o outro não está nem sequer buscando conhecimento. Mas você, eu estou. Então, é a nossa obrigação desenvolvermos melhor daquilo que a gente busca. Então, gente, hoje eu finalizo. Eu tô com o rosto um pouquinho inchado, tá doendo, porque eu fiz uma cirurgia ontem. E então eu vou terminar hoje a pílula do autocontrole, domínio próprio, que a gente possa aprender a desenvolver neste mês. Não é dominar o outro, não. É dominar a si mesmo. Para você que quiser adquirir dos meus e-books, ainda não é livro, por enquanto é e-book, só tem esses dois aqui. É um e-book, tá num precinho bem baixinho lá. Entra no meu link, né, da minha bio. Esse aqui, ó, Feridas por Trás da Alma, de uma mulher que estava passando pelo processo, né, da barreira de terror da vida dela. Esse daqui é um método Chai, um método escrito para que eu pudesse
Ajudar mulheres também a descobrir o seu propósito. Adquira, vai lá no link da minha bio. Também entra no meu grupo, Roda de Mulheres, que a gente faz movimentos lá esporadicamente durante o ano, para crescimento mesmo, né? Emocional, espiritual. E até mesmo financeiro. A gente tem vários movimentos lá na direção de Deus e que vidas são transformadas. Que Deus abençoe o seu dia. Olha, beijo no coração, beijo mesmo no coração. Que seja um dia maravilhoso e que a presença de Deus seja a luz, né, que te banhe. Deus está sempre de olho em você. Então saiba que Ele está te olhando sempre. Você jamais vai estar sozinho. Sempre Deus estará com você. Em nome de Jesus, obrigada a todas que estiveram aqui. Gente, eu vou pedir para vocês, comentem lá na live, depois que eu postar, comenta na live, vocês me ajudam ao algoritmo entregar a minha live e assim eu possa crescer e desenvolver o meu trabalho e ajudar outras mulheres, porque esse é o meu chamado. Ajudar mulheres em tudo aquilo que eu superei, em tudo aquilo que eu estou superando. Então comenta lá na live o que você achou da live, depois que eu postar. E tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Beijo de novo no coração. E até amanhã.